É o seguinte, eu venho fazendo pesquisa com bolsonaristas há 3 anos já, né? Comecei antes das eleições, continuei. Eu sempre digo que comecei estudando pré-bolsonarismo, estudei o bolsonarismo no seu momento, mas no auge, né, do bolsonarismo, e agora eu continuo, né, fazendo entrevistas em profundidade. A minha pesquisa é qualitativa, né? Eu faço pesquisa em profundidade com o bolsonarismo que já começa a estar arrependido, né, numa certa parte. Então, qual foi a minha pesquisa, a minha escolha metodológica num primeiro momento? Eu sempre divido os bolsonaristas entre os bolsonaristas mais radicais, os hardcore, aqueles bolsonaristas que não só têm uma adesão política com o Bolsonaro, mas uma adesão também psicológica, emocional e afetiva, né, com o modo de vida, o projeto, né, vital, o ethos bolsonarista. E depois, um outro grupo, que é o mais numeroso, que é o que a gente denomina na pesquisa o bolsonarismo moderado, bolsonarismo Nutella, né, se vocês quiserem falar assim. Então, é um bolsonarismo que é muito menos radicalizado e é um protótipo, né, de cidadão que votou no Bolsonaro muito mais movido por questões de negação da política, de antipartidarismo, obviamente, de lava-jatismo. Eu sempre digo que o Moro levou da mão ao Bolsonaro pela rampa do Planalto, né? Então, por algumas questões muito mais de negação do Estado, da política, né? E obviamente por questões, por exemplo, do antipetismo, que por uma adesão psicológica, emocional, afetiva, né? Então, eu vou focar a minha fala hoje nesse bolsonarismo mais moderado. Por quê? Porque com o bolsonarismo radical não dá para ter conversa, não dá para ter diálogo. São pessoas eh, que negam, né, a alteridade, são pessoas que procuram sempre a negação do outro, seja a negação simbólica, o silenciamento, ou a negação física. Portanto, eu discrimino que não dá para conversar com esse grupo. Mas com o bolsonarismo mais moderado, dá sim para conversar. Inclusive, nas minhas pesquisas, eu me surpreendi muito, porque a maioria das pessoas com as quais eu converso, que pertencem a este grupo de bolsonaristas mais moderados, conseguem muito bem estabelecer um diálogo e eles próprios, né, começam conversas pedindo que a gente restabeleça pontes de diálogo. Então, é uma coisa muito surpreendente que aparece sempre num primeiro momento, uma necessidade de recuperar uma proximidade social e afetiva que foi quebrada muito durante o período das eleições, né? Uma outra escolha, então, com esse grupo dá-se para conversar, é preciso, é necessário e é urgente conversar nesse momento. Uma outra escolha metodológica que nós fazemos no grupo de pesquisa é optar pela classe C e pela classe D. No final, é a maioria quantitativa dos brasileiros, é um grupo que nos interessa muito porque também estão sendo vítimas de todo o grande desmonte agora da política bolsonarista. Então, eu vou centrar minha fala levando em consideração esse marco, né, explicativo da necessidade de conversa com esses sujeitos, esses bolsonaristas moderados, em quais são os desafios para o campo progressista, em recuperar não só politicamente, sino afetivamente esse grupo, né? Em como a gente consegue construir pontes de diálogo e quais são os elementos de compreensão para construir pontes de diálogo com esse grupo. Só para vocês terem uma ideia, eh, a maioria dos bolsonaristas moderados que a gente entrevista já votaram no Lula, muitos deles já votaram na Dilma também, vários deles na cidade de São Paulo já votaram no Haddad, inclusive. Então, enfim, são pessoas que já têm um passado, uma biografia que passou pelo campo progressista. Bem, primeiro desafio, eu vou elencando alguns desafios. Há um desafio muito importante, nós sempre falamos que o Bolsonaro ele foi eleito na estela da negação da política, né, da antipolítica, da negação do que representa de fato o coletivo como possibilidade de construção de um presente e de um futuro, que no final das contas isso que é a política. Né? Mas há uma coisa que a mim me preocupa muito, além dessa negação da política, há um componente muito intenso de negação do Estado e do público. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, que nas minhas pesquisas aparece muitos entrevistados, eles ainda continuam defendendo, por exemplo, ou ainda continuam defendendo a educação pública, porque eles são usuários, né, dos serviços públicos mais básicos. Mas, ao mesmo tempo, aparece um discurso muito forte, né, muito ancorado psicologicamente, que é o discurso meritocrático do empreendedorismo. Então, veja bem que paradoxo, eu chamo assim do paradoxo da meritocracia. Nós fizemos uma grande rodada de pesquisa qualitativa há uns meses atrás, justamente com os bolsonaristas arrependidos, aqueles que tinham se arrependido de votar no Bolsonaro da classe C e D.
E o que eles falavam? Eles falavam assim, professora, a gente está vendo que o Bolsonaro está aprovando reformas anti-povo, anti-trabalhador. Todos eles contra a reforma da Previdência, todos eles contra esse embate privatista, né, tão forte do Paulo Guedes, e a maioria deles numa situação de intensa precarização no trabalho, muitos deles desempregados e muitos deles numa situação de hiper-uberização no trabalho, né? Então, ao mesmo tempo que eles refletiam nesse assunto, nós somos contra o Bolsonaro pelas reformas anti-povo, anti-trabalhador que ele está colocando. Em paralelo, eles defendiam uma agenda meritocrática empreendedora, né? Então, muita gente falava assim comigo, professora, é verdade que a gente gostaria de um certo pacote, né, de direitos que protejam o trabalhador. Mas, por outro lado, é verdade também que eu gosto de ser meu próprio empresário, de ser meu próprio patrão, de ter meu horário, de não ter que estar sujeito a uma restrição de ser um trabalhador que tem que obedecer a um patrão, né? Então, esse é um paradoxo, né, que se coloca muito para a esquerda. Como que a gente, de fato, consiga propor reformas que sejam reformas pró-trabalhador, um discurso econômico pró-trabalhador, um discurso que proteja, né, essas pessoas que estão numa situação de intensa precarização, de intensa vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, entendendo que como eles conseguem, de fato, se colocar nesse discurso do empreendedorismo e nesse discurso meritocrático, né? Porque o campo progressista normalmente o que faz basicamente é botar o discurso do empreendedorismo numa situação de confronto, né, de crítica, né? Mas eu acho que é muito mais interessante para nós entender como esse discurso meritocrático do empreendedorismo funciona na periferia, funciona nas regiões populares e como, de fato, às vezes é um discurso que empodera os cidadãos de uma certa forma, né? Então, eu acho que esse é um pouco o primeiro desafio. Como conseguimos nos colocarmos como um projeto que lute pelos direitos trabalhistas, que lute pelo restabelecimento dos serviços públicos estatais de qualidade, gratuitos, mas também entendendo como funciona esse discurso meritocrático empreendedor, né, que é muito forte, né? Agora, uma coisa que me preocupa muito nesse discurso e que eu vi muito na pesquisa e me impactou muito é como esse discurso meritocrático ele despolitiza, né, o sucesso. Então, muita gente falava assim comigo, professora, é verdade que eu consegui uma casa com o PT, pela Minha Casa Minha Vida, né? Pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Mas não foi graças ao PT, foi porque eu mereci, porque eu lutei por conseguir, né? Lembro muito bem de uma mãe que falava assim para mim, professora, minha filha conseguiu estar na universidade por conta do ProUni. Mas não foi pelo PT, foi porque minha filha é estudiosa e ela conseguiu, ela teria conseguido de outra forma, né? Então você vê aí uma intensa despolitização do sucesso e uma despolitização muito grande das políticas públicas, né? Há uma dificuldade em preencher de conteúdo as políticas públicas que foram de fato importantes para essa população. E junto com isso, algo que me impacta muito quando eu faço essa pesquisa com esse conservadorismo, esse bolsonarismo moderado, é uma despolitização do fracasso, da dor muito forte. E isso é muito preocupante para nós, porque quando a pessoa despolitiza a sensação de frustração, de dor, de precarização e pensa que é por culpa dela, porque ela não conseguiu, porque ela não se esforçou o suficiente, porque ela não é boa o suficiente, aí a esquerda tem um problema, né? A esquerda se constrói muito historicamente justamente na politização da experiência de sofrimento, de dor, de precarização na experiência dos subalternos, né? Se esse subalterno despolitiza sua própria experiência de sofrimento, é muito difícil para nós dialogar com isso. Então, eu coloco isso como um desafio. Como que a gente consiga repolitizar as políticas públicas, repolitizar a experiência de sucesso, mas também a experiência de fracasso, a experiência de vulnerabilidade, né? Nesse paradoxo da meritocracia. Um outro desafio muito grande que foi colocado para nós no campo progressista é um anti-esquerdismo feroz, né? Como que foi construído o bolsonarismo? O bolsonarismo, como todo projeto radical de extrema-direita, é construído na base psicológica da política da inimizade, da política do inimigo, né? O Bolsonaro, ele precisa de um inimigo. Eu sempre digo que o Bolsonaro, ele entende a política como guerra, ele entende a política como projeto bélico. Portanto, precisa de um inimigo a combater para construir seu ethos político. Agora, esse anti-esquerdismo, ele de fato penetrou muito fortemente numa classe popular que já votou no Lula, como falava antes, que já votou inclusive na Dilma, mas foi totalmente tocada e
totalmente tocada pelo discurso lava-jatista da corrupção. Então, há uma adesão muito grande a esse discurso. Há tempo atrás, uma pesquisa Vox Populi, né, fez um apontamento, uma pergunta que era a seguinte: qual que você acha que é qual que você acha que é a questão mais importante que tem a ver com a crise econômica, né? Qual que é o elemento que mais impacta na crise econômica, né? 65% dos entrevistados falaram que era a corrupção. A corrupção para eles era a causa mais importante da crise econômica. Nem o Bolsonaro, nem o Paulo Guedes, nem as reformas antipovo, etc. Né? Então, quer dizer, a narrativa, né, anticorrupção, num formato, numa estética, numa retórica, que você sabe muito bem, de um certo populismo penal teatralizado, um populismo penal messiânico, né, a la Sérgio Moro, etc., impactou muito fortemente. Né? Então, a narrativa de que a esquerda ela é corrupta, de que a esquerda ela é construída num projeto de corrupção, ela aderiu muito fortemente, né? E aí eu me preocupo por quê? Porque nós temos um problema de conteúdo, um problema epistemológico de conteúdo, mas temos também um problema de interlocução. Nós somos negados como interlocutores. Então, como que a gente recupera a nossa veracidade como interlocutores, né? Nesse anti-esquerdismo que é brutal, né? E que é difícil combater, né? Porque é construído numa retórica do medo e do ódio, né? Junto com este anti-esquerdismo, é muito interessante você pensar como a gente assiste a uma crise dos mediadores tradicionais, né? Então, a gente vê aí a grande imprensa colocada numa crise brutal de credibilidade, a gente vê a academia numa crise brutal de credibilidade, obviamente os partidos políticos, né? O antipartidarismo é um elemento central para pensar a vitória do Bolsonaro. Eu sempre digo que o grande perdedor das eleições de 2018 não foi o PT, foi o PCdoB, né? Que teve uma catástrofe tal. Então, o antipartidarismo é um elemento central. Mas, junto com essa crise dos mediadores tradicionais, partidos políticos, universidade, né, imprensa, a gente vê um crescente papel de mediadores que estão cada vez com uma preponderância maior em serem vetores de regulamento social nesses setores conservadores desse bolsonarismo mais moderado. Eh, Quais são esses elementos? A gente vai falar deles agora. As igrejas, que nós vamos falar sobre eles, e o militarismo político. Né? Eu sempre digo que o bolsonarismo ele é muito maior do que Bolsonaro. O que significa isso? O bolsonarismo, os elementos que levaram à vitória do Bolsonaro, eles estão lá inseridos na população, inseridos socialmente, e evidentemente que vão ficar para além do Bolsonaro. E há dois elementos que eu gostaria de destacar: a militarização da política, o papel do ethos militar, e a cristianização, a evangelização da política. Vou começar pelo segundo. Né? Uma grande parte da nossa pesquisa foi feita com pessoas do campo evangélico popular, pentecostais e neopentecostais. E aqui eu gostaria de colocar um grande desafio que o campo progressista tem. Eu sempre digo que o campo progressista deve lutar contra essa bancada religiosa fundamentalista, anti-direitos humanos, mas deve urgentemente se aproximar ao campo evangélico popular, que sente-se muito órfão, né? Muitas pessoas entrevistadas nesse campo evangélico popular falavam para mim o seguinte: professora, o campo progressista, o campo da esquerda, eles falam muito mais, a esquerda, vocês professores, vocês da esquerda pensam que nós evangélicos, que nós somos burros, somos fundamentalistas, que a gente não sabe pensar. Ou seja, há de fato um estigma, né? Há de fato a compreensão de um estigma que pesa muito, né, sobre eles, né? E uma questão que a gente sabe que de fato existe, eu acho que é urgente desconstruir, né? Sem dúvida nenhuma, se nós quisermos recuperar o contato, né, e o diálogo com esse público, que é um público popular, portanto é necessário recuperar o contato com esse público. Né? Então, o que é que acontece? É, uma boa parte da pesquisa foi feita, por exemplo, em regiões periféricas de São Paulo, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro, né? Uma coisa que todo mundo conhece, mas eu sempre coloco nas minhas pesquisas, é o papel absolutamente fundamental dessa igreja evangélica pentecostal e neopentecostal como organizadora da sociabilidade material e simbólica das pessoas periféricas, né? Então, todo mundo entrevistado falava isso para mim: professora, a gente não tem aqui Estado, então eu deixo meu filho na creche da igreja, eu tenho um bico, arranjo um bico, porque o irmão da igreja lida na igreja, quer dizer, a igreja é justamente esse vetor de acolhimento econômico, simbólico, afetivo e religioso, né?
Portanto, o que acontece? Quando os grandes líderes evangélicos, o Silas Malafaia, o Edir Bolsonaro, oferecem seu apoio oficialmente ao Bolsonaro, os líderes evangélicos de menor escalão, né, que estão próximos às pessoas, é óbvio e é evidente que vai ter uma corrente de seguimento dentro desse setor evangélico. Né? E aí nós temos que colocarmos de uma forma muito clara. E qual é o problema disso? O problema disso é que quem está com as pessoas nos setores periféricos são justamente a igreja evangélica. Nós, como campo progressista mais institucional, não estamos com as pessoas. Então, eu sempre digo que se a gente quiser construir narrativas, nós temos que estar junto com. É uma política de proximidade e de estar junto com as pessoas. Né? A gente não está nesse campo evangélico popular. Né? E uma coisa que muito me preocupa, conversando com esse campo evangélico popular bolsonarista moderado, é um processo de demonização do campo da esquerda brutal e muito forte que eu consegui ver nas pesquisas, né? Então, veja bem, instaurou-se muito nesse campo popular evangélico a ideia de que o campo da esquerda progressista ele é contra a família, ele é contra a infância. Então, eu já cansei de escutar pessoas realmente assim, legitimamente com medo, legitimamente apavoradas, porque se o PT ganhasse a eleição, a família ia ser estruturada, eles iam atacar a família. Eu sempre digo, tem dois exemplos muito claros. A famosa mamadeira de piroca, que vocês lembram muito bem, o kit gay, e veja as reações dos dois lados. A reação do campo progressista com uma reação de tomar essas duas questões como folclore. São questões ridículas, a gente caricaturizou as duas questões. Do outro lado, do campo evangélico conservador popular, foram duas questões que penetraram profundamente no campo simbólico. Eu entrevistei muitas pessoas que realmente acreditavam que isso era verdade e com um medo, né, com um pavor intenso, pensando que a esquerda realmente vai contra a infância, que a esquerda quer a sexualização das crianças e um medo muito grande da desestruturação da família. Então, a gente tem que começar a entender que temos que parar de ridicularizar, de caricaturizar esse tipo de questões e entender que, do outro lado, estão formando, de fato um consenso simbólico e social muito forte. Temos que encarar tudo isso e não, enfim, e temos que encarar todo esse tipo de informação. É, eu sempre conto a mesma história, Otávio. As pessoas que já me escutaram já vão escutar, já escutaram também essa história, mas foi muito impactante para mim, muito simbólico. Eu estava entrevistando uma senhora negra periférica numa favela em São Paulo, numa periferia em São Paulo, e ela falou assim para mim o seguinte: ela era inclusive progressista, né, uma mulher de um discurso até poderia ser considerado de esquerda, mas ela tinha votado em Bolsonaro. E ela falou para mim o seguinte: professora, eu votei em Bolsonaro, mas não estou gostando dele, porque ele parecia ser um homem de Deus, mas ele realmente agora não me parece mais ser um homem de Deus. Eu já encontrei muito evangélico falando isso. Ele parecia ser um homem de Deus, mas agora não parece mais. Né? E eu falei para ela o seguinte: mas por que a senhora votou em Bolsonaro se a senhora não gosta realmente dele? E ela disse para mim: porque o pastor indicou para votar nele. E eu continuei perguntando, mas por que a senhora votou no que o pastor indicou? E ela falou assim para mim, e eu sempre me arrepio quando eu conto esta história. Ela falou, porque o dia que meu sobrinho morreu a mãos da polícia, foi o pastor que passou o dia todo comigo. Né? Então, por isso que eu escuto o que o pastor disse. Eu acho que é muito simbólico isso. Então, como que a gente consegue restabelecer pontes com esse campo evangélico popular? Junto com isso, tem um outro elemento que eu digo, que eu denomino essa militarização da política. Além, nós sabemos muito bem de nós termos uma militarização política que é a maior, né, nos tempos que o Brasil passa, inclusive da ditadura, o número, né, de militares dentro do Palácio do Planalto, dentro do governo. O que eu vejo muito, a retórica, né, o ethos do militarismo, tanto político como social, como obviamente da segurança pública, instaurou-se muito também e um movimento que levou muito à votação para esses bolsonaristas moderados. Assim como teve gente que falou para mim desse campo evangélico, professora, eu não gosto do Bolsonaro porque mas eu voto nele porque o único candidato que é um homem de fé, que é um homem religioso, que vai cuidar da religião. Teve muita gente que eu entrevistei também que falou assim comigo, professora, eu não gosto muito de Bolsonaro, mas eu vou votar nele por quê? Primeiro, porque é o único candidato que fala realmente de segurança pública. Então, esse é um elemento que eu quero colocar. É impossível que o campo progressista continue se poupando de falar de forma concreta, de falar de forma comunicativa sobre a questão da segurança pública. A gente tem que mergulhar nesse assunto, porque senão estamos deixando a questão da segurança pública no colo
de uma direita populista, de uma direita que basicamente ela é eleita na base do bandido bom e bandido morto, né? Muita gente falou isso para mim, eu voto no Bolsonaro porque é o único candidato que fala em segurança pública. Mas muitos dos bolsonaristas moderados tinham de fato uma mentalidade muito clara, que é a mentalidade que é essa mentalidade de que a esquerda assumiu o país numa crise não só econômica e não só política, como numa crise moral e de valores. A esquerda é a culpada por essa crise de moral e de valores que nós temos. Então, o primeiro desafio, combater essa narrativa. A esquerda não é a culpada nem por essa crise de valores, né? É, por essa crise moral. E, por outro lado, como seguia o argumento, a narrativa? Como a esquerda assumiu o país nessa crise moral e de valores, só nós conseguiremos recuperar um Brasil muito mais de família, mais aquela visão romântica, né, do Brasil do passado, se a gente conseguir restabelecer uma certa militarização da vida, princípios militares na vida social. O que eu digo com princípios militares da vida social? Os princípios de autoridade, hierarquia, controle, obediência, etc. Né? Então, essa é uma coisa importante, essa ideia de que só os princípios dessa militarização da vida coletiva e social poderão, de fato, retomar um Brasil que é um Brasil de valores e um Brasil que vale a pena viver nele, né? Essa romantização de um passado, né? Essa ideia de um passado mítico, né? É uma ideia que o Bolsonaro traz muito, né? Não é por acaso que ele revive o tempo todo a ideia da ditadura como um passado mítico, né? Aí o campo progressista falha muito também em impor uma contranarrativa a tudo isso. E uma outra questão que também queria colocar, pensando um pouco nessa crise dos mediadores tradicionais, é o que eu vou denominar na pesquisa a WhatsAppização da política, né? A gente viu que o WhatsApp foi uma ferramenta absolutamente fundamental no momento das eleições, mas há uma coisa que me preocupa é que a gente ainda não consiga, de fato, talvez entender ou trabalhar metodologicamente bem a seguinte, além, obviamente, da questão da plataforma e como trabalhar nesse tipo de plataformas mais novedosas, e como que a gente trabalha socialmente e cognitivamente nessas plataformas que se constroem em redes de confiança. Então, como que a gente, veja bem, qual é o problema que nós temos? Essa população conservadora, bolsonarista moderada, tem essa visão negativa do Estado, da política, por ser corrupta, por ser elitista, ineficaz, ela se retrodrai ao âmbito fundamental inicial da família, da religião, da família, das relações de vizinhança, amigos. Então, você tem um movimento da negação da esfera pública, da negação do locus público, né, de resolução dos problemas, dos conflitos, e de retroação à esfera mais íntima, né, a esfera familiar, a esfera da meritocracia, a esfera da religião, do bairro, dos amigos, etc. E nesse sentido, o WhatsApp, a WhatsAppização da política atua exatamente nesse ponto. Você desacredita, você não confia em informações dadas pela grande imprensa, que você considera que também é intensamente politizada, e isso é uma coisa negativa, a politização é negativa, e você basicamente faz um movimento que volta para a esfera do íntimo, do privado, que é justamente voltar a essa esfera da privatização da comunicação, que são os grupos de confiança do WhatsApp, né? Os grupos de confiança do WhatsApp, do Facebook, etc. Então, eu me lembro muito bem de uma senhora muito engraçada, também periférica, é o seguinte, eu estava falando para ela, depois da entrevista, que a questão do kit gay era uma fake news, né, que nunca existiu, na verdade, né? E ela falou assim para mim, professora, por que eu deveria acreditar em você só porque você é professora? Isso apareceu no meu grupo de WhatsApp, e eu acredito no meu grupo, né? Então, vejam que interessante. Por que ela deveria acreditar em mim? Que tipo de autoridade que eu tenho? A autoridade clássica do professorado, a autoridade clássica da intelectualidade, isso não serve para nada, não é uma autoridade para ela. Ela acreditava no seu grupo, na sua rede de confiança que está aí presente com ela, afetiva, emocionalmente, que era a sua rede de WhatsApp. Então, como a gente consegue, de fato, restabelecer essa comunicação com esse público. Uma última rodada de pesquisa que eu fiz foi justamente com esse bolsonarismo arrependido. Pessoas que tinham votado em Bolsonaro, nesse grupo moderado, e que estavam arrependidos de ter votado nele. Quais são os elementos desse arrependimento, para a gente entender? Primeiro, como eu te falava antes, essas reformas antipovo impopulares econômicas do Bolsonaro, né? Segundo, um elemento que aparecia muito fortemente, que era a violência, a agressividade do Bolsonaro.
Então elas falavam assim: durante a campanha a gente até entende, campanha é um momento que a gente consiga entender que o tom seja um pouco mais alto, não há problema, mas durante o governo ele deveria ser muito mais moderado, deveria sempre tender à governabilidade, ao diálogo. Então eu te diria que é um cansaço nesse público, há uma fadiga da agressividade e da violência bolsonarista. E depois há um elemento que é fundamental, que é um cansaço, evidentemente, da instabilidade da instabilidade que há muitos anos que o Brasil já tem. Então, há uma necessidade de um momento muito mais de moderação, de um momento de estabilidade muito forte. Agora, veja bem qual é o problema, que diante desse desafio, esse bolsonarismo mais arrependido, desse campo mais popular, muitas vezes não consegue enxergar no campo progressista uma alternativa. Por quê? Porque ainda tem esse estigma, esse grande estigma de corrupção, primeiro porque há um desconhecimento também muito grande de que exista um campo progressista fora do PT. Então a gente testou muito, por exemplo, bom, além do PT a gente teria o PSOL intensamente desconhecido pelo campo popular, por exemplo. A gente tem o Ciro Gomes, muito desconhecido também por uma boa parte do campo popular. Mas para além disso, há um grande desconhecimento, inclusive do próprio PT, para além do lulismo, né? Nós testamos, por exemplo, alguns nomes importantes do PT, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, muito desconhecida por esse campo popular. O Fernando Haddad, por exemplo, ele era conhecido, né, pelas pessoas, mas eles não tinham referências sobre ele, não tinham referências nem políticas, nem psicológico-afetivas, né, uma pessoa que não tem ainda uma subjetividade nesse campo. Então, tirando a figura do Lula, me pareceu durante a pesquisa muito claro que há muita falta de referências subjetivas e simbólicas sobre a existência de uma possibilidade fora da figura do lulismo, do próprio Lula. Então, acho que esse também é um desafio, né? Como que a gente consegue reestabelecer o diálogo com esse campo conservador, moderado, popular, que já votou numa opção progressista, que hoje sente-se órfão politicamente e que está sendo levado, me parece, talvez está sendo motivado provavelmente por um outro campo que está sendo construído, que é aquele campo que eu denomino sempre a direita mais cheirosa, né? Um campo a la Doria, a la Luciano Huck, por exemplo, que provavelmente tem uma penetração muito maior, porque vejam bem que interessante. A gente testou a possibilidade, por exemplo, de Luciano Huck e de Doria para a candidatura de 2022 com algumas pessoas, né? E elas falavam para mim, lembro de uma entrevista muito interessante que falou sobre o Doria, por exemplo, e falou assim o seguinte: eu gosto do Doria porque ele não é tão agressivo como o Bolsonaro, então lembra o que eu falei, a agressividade, né? Um cansaço da agressividade bolsonarista. E falou assim para mim: eu gosto dele também porque é um empresário, então é isso que eu quero também, né? A ideia do empresário de sucesso, ele venceu na vida. Então lembra que eu falei no começo, a compreensão do discurso meritocrático, empreendedor, e como a esquerda deve entender como funciona e como se formata esse discurso. Então, eu acho que um pouco esse conjunto de desafios, né? Basicamente, resumo aqui, como a gente consegue restabelecer o diálogo com as questões econômicas colocadas sobre a mesa num momento de intensa precarização do trabalho, mas que, por outro lado, os mediadores tradicionais trabalhistas estão em plena desconfiança, como os sindicatos, por exemplo, como que a gente consiga reconstruir a nossa forma como interlocutores no campo da esquerda, como a gente consiga dialogar com o campo evangélico popular, com essa militarização da vida, com essa whatsappização da vida, e no final das contas, eu acho fundamental, e acabo com isso, uma coisa que me impactou muito na pesquisa, Octávio, é o desejo das pessoas de restabelecer o diálogo. A gente entrou na pesquisa com minha equipe, né, seria complicado dialogar com esse bolsonarismo, e o que a gente encontrou é que as pessoas falam que elas querem, desejam e estão necessitadas de restabelecer o diálogo, de restabelecer as relações pessoais e interpessoais que foram quebradas nas eleições, e a necessidade de restabelecer, eu diria assim, uma certa comunhão social que foi perdida no Brasil. Então, a gente tem, de fato, uma janela de oportunidade, só nós temos que aproveitá-la agora, né? O que você fala me lembra muito um pouco da minha própria pesquisa com os coletes amarelos. Acho que existem muitos pontos de comparação, não estou dizendo que eles sejam de extrema direita ideologicamente, mas enfim, essa ética empreendedora, essas fantasias de que por um lado o governo não cuida suficientemente da gente, por outro lado eu não preciso deles, eu consigo me fazer por mim mesmo, essas fantasias. A minha pergunta é se é uma rejeição da esquerda em todos os sentidos,
E como é que a figura de um líder carismático como Lula entra aí? Eu tenho evidências anedóticas de pessoas que votaram no Bolsonaro, mas que talvez, se o Lula tivesse sido candidato, teriam votado no Lula, que não rejeitam o Lula, e que veem os dois, em certa medida, como, enfim, ali, canais de expressão de uma vontade popular contra o establishment, em algum grau. Enfim, tanto Lula quanto Bolsonaro, não dá para fazer equivalências entre os dois, pelo amor de Deus, mas eles têm uma forma de fazer política que rompe um pouco algumas regras tradicionais. Enfim, um jeito, às vezes, um pouco mais... um estilo um pouco mais debochado de falar, não é? E eu me pergunto, às vezes, quanto que isso não causa um apelo. Se der assim, olha só, ele é um cara parecido comigo, ele fala o que eu penso que deveria ser, do meu jeito ali. Enfim, o Bolsonaro aparecendo lá com camisa de futebol, o Lula também jogando futebol e tudo mais. E até me pergunto, portanto, qual seria a potencialidade de candidaturas como Dória e Huck, que apesar de estarem ideologicamente mais próximas do Bolsonaro, não estou dizendo que sejam bolsonaristas, mas estão ali mais para a direita, querendo ou não, são mais, vamos lá, engomadinhos, a gente pode dizer, né? O Huck são todos bons meninos ali, o Dória famosamente com seus pullovers. Eu me pergunto qual é o potencial de atração desses candidatos. A identificação com o bolsonarismo, ela dá em termos de conteúdo ideológico, ou talvez tenha uma dimensão mais de estilo do Bolsonaro? Quando se fala de anti-esquerdismo, uma coisa que nós testamos na pesquisa, há uma confusão enorme nesse público sobre o que seria de fato o campo da esquerda. Então, essa terminologia nossa, esquerda-direita, de fato, não comunica bem com esse público, né? Mas quando eles falam em esquerda, há um grande embalão aí onde eles colocam tudo. Então, às vezes eles falavam no PT, depois eles falavam, por exemplo, dos movimentos identitários, então, feminismo, movimento LGBT, movimento antirracista, também esquerda. Essa ideia de que os professores públicos das universidades também seriam esquerda. Então, essa confusão um pouco ideológica, que todo mundo pertence a uma certa construção que seria a esquerda, muito cinza, né, com muitos matizes, mas que essa confusão ideológica, ela, digamos que se coloca mais nítida justamente nessa definição do inimigo. Eles são os inimigos. Então, não sei muito bem o que significa, mas eu sei muito bem que a feminista é uma feminazi, porque o antifeminismo é um elemento de coesão intensíssima, né, do bolsonarismo, esse antifeminismo. Eu sei muito bem que o professor universitário, ele de fato tem uma experiência de ideologização, de doutrinamento, então sei que tenho que lutar contra ele, e sei que o petista é corrupto. Então acho que o campo de esquerda, ele justamente ganha uma coesão nessa retórica da inimizade, do inimigo, né? Mas o que você falou, a gente entrevistou muito pessoas, como eu te disse, que tinham votado no Lula, que votavam no Bolsonaro, e não há nenhuma incoerência, né? Eu sempre digo isso, não há nenhuma incoerência na retórica, na narrativa deles, em ter votado no Lula e ter votado com fé no Lula, eles votaram assim, e depois ter votado com a mesma fé no Bolsonaro. E nós também entrevistamos várias pessoas que assumiam que se o Lula não tivesse ido para a cadeia, teriam votado no Lula, e várias pessoas que falavam também que poderiam votar no Lula em 2022 se ele de fato se apresentasse às eleições. E, insisto, não há incoerência nas narrativas deles. Por quê? Porque eles falavam assim, primeiro, você falou muito bem, há uma questão de estética, né, de retórica, a questão de ser líderes populares, né? Então, teve um senhor que falou assim comigo, eu voto no Bolsonaro, veja bem, eu voto no Bolsonaro porque é o único candidato que eu entendo. Ele fala a língua da gente, é o único candidato que eu consigo entender. Assim como o Lula também. Há uma questão aí cognitiva, de linguagem, de semiótica de comunicação que é fundamental, né? Então, essa ideia da estética do líder popular, né? Há uma questão também fundamental que eles falavam assim, Lula, num primeiro momento, nas primeiras candidaturas, porque ele se apresentava como um líder de fora do sistema, que não era um político como os outros, a figura do outsider, do diferente. Eu votei no Lula nas primeiras eleições porque era um líder que prometia lutar contra a corrupção, pela ética na política, né? Então, a ideia também da luta contra a corrupção, né? E agora a gente pegou, foi muito interessante, porque nós esses bolsonaristas que poderiam votar no Lula de novo, nós pegamos dois conjuntos deles. O primeiro conjunto que falava assim, bom, a gente acreditou no Moro e na Lava Jato, mas a gente viu que, na verdade, aí tem muitos problemas. Depois do Intercept, muitos entrevistados não conseguiam, de fato, identificar muito bem o que estava acontecendo, mas eles conseguiam identificar que algum problema tinha aí, que o Moro não tinha sido suficientemente honesto, né? Então,
vários colocavam em dúvida a prisão do Lula. Então, talvez a prisão do Lula não seja talvez justa, enfim, eu poderia votar nele no futuro. E há um outro grupo de entrevistados que falavam o seguinte: o Lula continua sendo corrupto, se ele sabia de todo, então essa ideia da corrupção, a narrativa da corrupção, mas é o único líder que realmente pertence ao campo popular e que se preocupa pelos trabalhadores. Então, mesmo ele sendo corrupto, eu voltaria a votar nele porque ainda é um grande líder popular. Né? Então, eu acho que essa ideia de que tem muito a ver com a gente, como a gente falava antes, com o antipartidarismo. Eu não voto no PT, eu voto no Lula como líder popular. Então, o esvaziamento da lógica partidária, sem dúvida nenhuma. Na nossa bolha de esquerda, há uma incompreensão muito grande de como é possível pessoas votarem no Lula ou no Bolsonaro e não haver, de fato, uma incoerência na narrativa dessas pessoas. Eu sempre gosto de frisar isso. Há um fio condutor coerente, sim. A gente viu alguns dados interessantes, né? O primeiro é que parte do eleitorado do Lula, que não aderia ao eleitorado do Haddad, parte dele foi para o Bolsonaro, tinha a questão do antissistema forte, né? Então, você tinha uma questão do... Ó, se estão tentando se prender o homem, é porque não querem deixar ele concorrer. Depois da facada, eu nunca fiz tanto grupo de pesquisa num final de semana. Fiz 35 grupos de pesquisa, fiz 2 quantes, além do tracking que a gente estava acompanhando na eleição. E a gente viu uma migração enorme de pessoas que eram no Lula, no cenário com Lula, mas que não transferiram esse voto para Haddad e que naquele momento foram para o Bolsonaro, junto com uma parcela de voto nulo que foi para o Bolsonaro. Na compreensão de que se tentaram matar o homem, antes era a galera que se tentaram prender um, se tentaram matar outro, né? Matar o outro, então é muito essa questão da coerência, né, que você tá dizendo que permanece no movimento antissistema. O que a esquerda errou e continua errando? Então, teve um abandono da discussão sobre a função do Estado e o crescimento do debate de costumes, porque não custa lembrar que essa base evangélica do Bolsonaro também foi base do Lula, em especial da segunda eleição do Lula, né, da reeleição do Lula. Né? O Lula foi eleito na classe C, mas foi reeleito na classe D e E. E foi reeleito com uma discussão sobre a teologia da prosperidade. Então, muito das pessoas também acharam que melhoraram de vida por conta do seu trabalho tem a ver com a teologia da prosperidade. E o Lula era o líder da esquerda que, pela primeira vez, conseguiu, de um jeito ou de outro, falar: não, você está vencido, você vai lá nesse sentido, né? Então, nesse contexto, então, queria tanto contextualizar a questão da base evangélica, que não é verdade, que sempre foi super conservador, já foi base do populismo consideravelmente, como essa questão da teologia da prosperidade, vinculado à prosperidade econômica, que veio durante o período Lula, acabou trazendo para assim, quais são os pontos fracos que existem do bolsonarismo, ainda mais desse bolsonarismo light, como você classificou, né? Não os fundamentalistas, e esses a gente quantitativamente, na última pesquisa que a gente fez, dá 18% de bolsonaristas fanáticos, mas quando você vê a avaliação, quando você coloca contra o PT, isso sobe para 40%. Então, do ponto de vista estratégico, faz todo sentido na narrativa do Bolsonaro. E não está errado. Numa ausência de lideranças, com 30%, 35% até 40% do eleitorado, ele ganha a eleição. Seria, sem medo de errar, um dos candidatos fortes para ganhar a eleição na ausência de outras lideranças. E não é à toa que ele bate tanto no Witzel e tanto no Dória, porque eles são o Bolsonaro com verniz, no sentido de que seria um Bolsonaro mais palatável. Ele que pode perder o eleitorado. Para ele que eles perdem. Nessa polarização com a esquerda, ele tende a ganhar. Então, assim, que pontos fracos ou possibilidades de atuação você enxerga nisso? Né? Acho que tem uma questão da incoerência do ponto de vista da mentira, ou de não ser de fato de família. Né? A incoerência sobre o valão cristão genuíno talvez seja um dos pontos, mas eu queria te ouvir quanto a isso. As pessoas que a gente entrevista, você fala muito bem do campo popular, já votaram na esquerda. Então, elas falam, e isso é muito importante, com esse sentimento de mágoa, de traição, a gente tem que entender que há um componente emocional e afetivo, o sentimento de traição é muito forte, né? Então, não é simplesmente um diálogo que passa por um conteúdo abstrato, passa por um conteúdo, de fato, afetivo, né? Que é muito forte também. Né? Mas eu te elencaria, me parece, 4 erros fundamentais, né? O primeiro é a proximidade.
acho que a ausência de proximidade. Quando a gente fala quem que está presente, por que o pastor está presente e por que um candidato de esquerda não está lá presente na época eleitoral, acho que a proximidade, a política de estar junto com as pessoas, né? Isso é fortíssimo, né? E uma reclamação contínua, né? Essa ideia de que a ausência, né? A ausência, onde estão? Onde está a esquerda que não está aqui junto conosco, né? A segunda, você falou bem, eu acho que a ausência de politização tanto das políticas públicas, então não é suficiente simplesmente só um bom conteúdo de política pública, você tem que politizar a política pública e, evidentemente, o debate de Estado e da importância da política das pessoas, né? Eu sempre digo que talvez o desafio mais importante é justamente o reencanto com a política, é a politização da vida, né? Que a gente não sabe fazer muito bem. Tem um terceiro elemento que é a ausência de respostas econômicas, que a gente não consegue de fato dar. Então, impactou-me muito, Renato, quando a gente falava com os bolsonaristas arrependidos, que falavam assim, não, o Bolsonaro ele está levando a cabo reformas antipopulares, antipovo, mas a gente não tem outra alternativa, né? Porque cadê o PT propondo outro tipo de reformas? Lembro de um senhor que falou assim comigo, cadê o PT, que é o Partido dos Trabalhadores? Qual é a alternativa que eles estão colocando? Então, nós estamos falhando em dar soluções e respostas, né? Eu sei que tem muita coisa escrita, os economistas, né, da esquerda, mas onde estamos nós comunicando possibilidades para esse tipo de pessoa que está empobrecida, que está vulnerabilizada, né, que está intensamente precarizada. E depois tem um outro erro que é fundamental, que a gente de fato perdeu ou nunca entrou na disputa pelos valores, na disputa moral. E isso para mim é fundamental. Quando eu falo do campo evangélico popular, além da proximidade, nós temos que entrar sim na disputa por valores. Não é possível que o Haddad, que é um candidato muito mais familiar em termos clássicos que o Bolsonaro, seja considerado um candidato antifamília, por exemplo, né? Não é possível que o PT, que nasceu também da religião, da teologia, de uma teologia muito diferente a essa, mas também, né, de um certo campo religioso popular, seja considerado um partido que é antirreligioso e anticristão. Então, nós temos que entrar sim na disputa pelos valores e na disputa moral. Eu sei que é muito difícil para o campo progressista, mas nós temos que entrar sim, eu acho fundamental isso. E você falou das fraquezas do Bolsonaro, pelo menos que aparece muito na pesquisa é, primeiro, como eu te falava antes, a agressividade, um cansaço muito grande com a agressividade. Me parece, portanto, como falava antes o Thomas, que talvez um ponto forte do Luciano Huck ou do Dória é justamente que são candidatos que não parecem agressivos num momento de cansaço e de fatiga da agressividade bolsonarista. E depois uma coisa que aparece muito nas quais é a ideia da instabilidade. O Bolsonaro traz muita mais instabilidade do que estabilidade. Ele cria muito mais problemas do que soluções. Os filhos de Bolsonaro, nem conta, a avaliação deles é péssima, é muito negativa. Então, acho que esse ponto da instabilidade é muito forte, né? Há pouco tempo atrás, sei lá, algumas semanas atrás, um mês, teve o aniversário de 24 anos do assassinato do Olof Palme, que foi o primeiro-ministro social-democrata lá da Suécia. Eu li vários artigos, né? E aí, lendo os artigos, tinha lá, olha, na época dele, não havia ensino privado na Suécia. Hoje, 20% das crianças suecas frequentam escolas privadas. Eu tenho basicamente uma visão, tá, de que, na medida em que as sociedades enriquecem, né, elas estão aqui mais pobres, elas vão enriquecendo. Tá? E enriquecer implica, né, nas pessoas terem mais recursos, obviamente, terem mais propriedades, terem um nível educacional maior, que eu acho que quando você falou, teve o exemplo ali da pessoa que entrou no ProUni, um nível educacional maior. As pessoas passam a depender mais do Estado, ou pelo menos a se perceber como menos dependentes do Estado. Uhum. Tá? Então, você vê, nós temos dados, quer dizer, esses dados são públicos, o Pew Research fez isso. Os partidos social-democratas perderam votos em Portugal, hoje estão numa aliança com Geringonça, que era um partido lá de centro-direita. O SPD alemão nunca foi tão fraco. A social-democracia na Suécia venceu a última eleição apertada porque fez um discurso anti-imigração. A Dinamarca perdeu voto. A Espanha, o partido do primeiro-ministro Pedro Sánchez tem 34% das cadeiras, enfim, nunca foi tão pequeno. Na Holanda desapareceu, na França está na situação muito complicada, na Finlândia perdeu e no Brasil o PT perdeu votos. Quer dizer, na minha visão, aí eu queria saber a tua visão com base na tua pesquisa, se isso você pode detectar, na medida em que as pessoas enriquecem, aumentam sua escolaridade, vão se tornando mais pobres,
É claro que eu estou fazendo uma comparação com a Europa, o Brasil é muito mais pobre, mas houve uma melhoria de vida, Brasil comparado com o Brasil, nos governos do PT. As pessoas vão ficando mais privatistas do ponto de vista econômico, elas vão ficando mais meritocráticas, né? A gente vê todos esses movimentos aí para abertura de comércio, né? Essa coisa genocida do Bolsonaro, isso tem uma aliança ampla. Todo município do Brasil tem um CDL, um clube de diretores lojistas, que congrega pequenos empresários, pequenos comerciantes, pessoas que não são ricas, né? Algumas são, mas em sua maioria não são, né? E que dependem dos seus negócios para viver. Até que ponto, né, a esquerda não tem que caminhar para a direita, né, uma vez que a sociedade inteira vai fazendo isso, né? E isso significa reconhecer, né, nas suas propostas o empreendedorismo, mérito, né? Enfim, meritocracia todo mundo sabe, é um símbolo, né? A meritocracia, né? E ir atrás desse eleitorado ativamente, tá? E com relação ao outro tópico, né? Esse é o tópico econômico, né? Tem o tópico da guerra cultural, igreja, militares, toda a simbologia que eles mobilizam. Quer dizer, nós aqui reunidos nesse grupo aqui, os psicólogos chegaram à conclusão que muitas assertivas da psicologia estavam baseadas em erros metodológicos por conta de quem eles estudaram. Aí tem um artigo famoso da psicologia que diz: estudamos o words, né, de estranho do inglês, né? W de Western, E de educated, I de industrializado, R de rich e D de democrático. Nós todos aqui fazemos parte desse ambiente cultural, né? Words, né? Só que é uma minoria no mundo. Minoria essa que Haddad e Manu pertenciam, mas Lula não. Lula nunca foi um weird. Quando você narra aí, eu estava, né, bem atento nisso, quando você narra essa população, a gente vê a China, o confucionismo, etc. Essa população mais pobre, elas não são weirds, não é uma população que tem a nossa cultura, nosso ambiente cultural. É uma população em que é quase durkheimiana, né? A sociedade é mais importante que o indivíduo. Na nossa vida, é o indivíduo que é mais importante do que a sociedade. O indivíduo escolhe, faz sua escolha sexual, sua escolha isso, sua escolha aquilo. Para essa população, não. Né? Tem uma imposição social, tem um fato social sobre ele. Coisa que Lula sempre dialogou bem, sempre aceitou. Não é que isso seja necessariamente uma reação. Isso estava lá e foi mobilizado pela direita, em particular no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? Na Europa é diferente isso. Na Europa você teve isso também. Todo Partido Social Democrata tem o nome cristão. Tá? É Partido Social Democrata Cristão. A religião foi muito mobilizada na Europa e até hoje. Está no nome dos partidos conservadores. Tá? Nos Estados Unidos, eles fazem pesquisa e eles perguntam lá para os democratas e republicanos: esse partido é amigo da religião ou não é amigo da religião? Tá? Tem uma perguntinha. Amigo da religião? O maior risco, né, no meu entender, para a esquerda no Brasil é ela passar a ser vista por uma população muito crente, né, crente no sentido amplo, né, inclusive católicos, como inimigos da religião. Tá? Então, a minha pergunta também: você teria que moderar o discurso também aí e reconhecer parcialmente, né, esse liame da sociedade, esse cimento de valores que estão acima do indivíduo. Tá? Essas seriam as duas perguntas, uma na econômica e outra na guerra cultural. Concordo muito, Alberto. Essa ideia da visão da clientelista da cidadania, né? Da privatização da cidadania, né? Como que é verdade que a inserção do cidadão ao mundo da cidadania por meio do consumo, né? Da mercadoria. Coisa que tem muito a ver com o período lulista também, né? Então, eu acho totalmente necessário essa ideia da compreensão do fenômeno meritocrático, da compreensão do fenômeno da cidadania vista como cliente, o que não significa que a gente não deva, de fato, desconstruir muitas das derivações e das consequências de tudo isso, mas tem que começar entendendo como funciona, não tenho dúvida disso. E sobre o que você falou da religião, absolutamente fundamental. Guerra cultural é um elemento, né, um conceito que a gente trabalha muito, e eu vejo também com muita preocupação se a esquerda, de fato, acabar sendo vista com esse rótulo de inimiga da esquerda, aí acabou, aí a gente não tem mais oportunidade, né? Agora,
veja bem que complexo e que difícil o equilíbrio, né? Como a gente, por um lado, conversa com esse campo popular evangélico, né? Sem fazer muitas cessões ou muitas concessões, avanços que foram feitos em direitos humanos para grupos como, por exemplo, o grupo mulheres ou o grupo LGBT, que são dois grupos que são imensamente atacados pelas práticas, pela retórica fundamentalista religiosa. Então, por um lado, você tem que abraçar o campo evangélico popular sem fazer concessões para um campo que é muito caro também ao grupo de esquerda, como é as pautas identitárias, né? Então é complexo isso, né? Nós fizemos uma pesquisa o ano passado, na Marcha por Jesus, né, enorme, né, em São Paulo, 3 milhões de pessoas, e era muito interessante porque há, de fato, janelas de oportunidade. A gente pesquisou sobre como que as pessoas se entendiam na bancada evangélica, e há uma discrepância em alguns assuntos muito interessante entre a base evangélica popular e a bancada evangélica. Então, quando você conversa um pouco mais em profundidade com grupos evangélicos populares, há muitas vezes nas que aparece isso. A gente não gosta do comportamento tão político dessa bancada evangélica, a gente não gosta da agressividade dos líderes evangélicos, ou seja, pode ser explorado um diálogo com a base evangélica popular. Agora, é complicado você falar com essa base, você disputar narrativa em valores, sem você perder, de fato, uma luta histórica também. É complexo isso. Então, eu estava chefiando a área internacional da Secretaria-Geral e Secretaria de Governo da Presidência da República entre 2013 e 2016, justamente a área responsável pela interlocução com movimentos sociais e sociedade civil lato sensu. E ali, naquele momento, justamente essas perplexidades, digamos assim, já se colocavam, né? Tanto nessa dificuldade do diálogo com essa ascensão das novas classes C e D, de uma maneira politizada, claramente calcada no consumo e na inserção social por meio da renda, mas com baixíssima capacidade de politização. Enfim, toda a agenda que todos aqui já acompanharam e já houve inúmeras discussões, né? A minha perspectiva, inclusive, temos trocado informações e artigos, Esther e eu. Tem um artigo feito pela USP tratando justamente desse tema, da crise da democracia e crise da política. Então, para mim, claramente, há uma crise fiduciária, uma crise de confiança, não apenas em relação à democracia, mas em relação à política, o que é perigosíssimo. Obviamente que não é uma crise que vem num processo natural, há toda uma disputa e um jogo de poder sobre isso, e o tema das telecomunicações, você mesma mencionou, Esther, a chamada whatsappização da política, ela é central nisso, mas é importante, enfim, claro que há aí opções históricas que a centro-esquerda fez nos últimos 10, 15 anos. Certamente o Brasil não é um exemplo isolado, né? Digamos, de a adoção de uma vertente social-democrata, mesmo pelo Partido dos Trabalhadores. De alguma maneira, a avaliação de que nós optamos, eu diria, inclusive, da redemocratização, né, de 88 para cá, ou pelo menos até 2016, por um tripé de processo de emancipação e redemocratização do país, uma liderança, enfim, dos três pés, uma liderança carismática, calcado no segundo pilar, num desenvolvimento econômico com inserção social, com inclusão social, e o terceiro pé, o fortalecimento, uma consolidação institucional no país. E há, claro, disputas e vertentes várias sobre esses três avanços. Fato é que ele se mostrou enfim, não forte o suficiente para fazer frente a um avanço conservador e justamente de crise fundamental na democracia e na política. A pergunta central que eu gostaria de fazer a você e um pouco o Alberto mencionou isso anteriormente, ou seja, quais são as semelhanças, né, entre o fenômeno que nós vemos no Brasil e
fenômenos outros desse mesmo avanço de um conservadorismo, por um lado, e da crise da democracia e da crise da política. Nessa crise da política entendida como crise da valorização, ou seja, desvalorização do espaço público, né? Em outras democracias liberais representativas, a Espanha, mesmo aqui a França, Estados Unidos, ou seja, há claras semelhanças, sem contar avaliações históricas já, enfim, lembremos daquela certa taxidermia política feita por Bobbio do tradicional avanço de partidos social-democratas na Europa no século XX e ao mesmo tempo um avanço e ocupação de espaços de poder e o afastamento de bases populares, né? Então isso nós vimos claramente no Brasil. E a segunda questão, quais seriam as formas para fazer frente a isso? Ou seja, quais os meios para fazer frente a essa, digamos, má, entre aspas, utilização dos novos meios de comunicação, né? É clara a semelhança entre anos 20 e 30 do século XX com a melhor utilização do rádio por movimentos conservadores, nazifascistas, e agora a melhor utilização dos novos meios de comunicação por esse avanço de uma onda conservadora, mas, sobretudo, então, a segunda questão, quais seriam os meios para fazer frente a essa agenda, já concordando com a necessidade de reaproximação da esquerda no terreno, ou seja, disputando o diálogo, além da questão do próprio da própria frente evangélica, mas também, aí, sobretudo, um ponto que é entre os militares, a baixa oficialidade militar, e que tem um diálogo claro com digamos, essa cultura conservadora, evangélica e altamente moralizante. Muito obrigado. Murilo, você falou um pouco dos fatores, dos denominadores comuns nesses movimentos, essas novas direitas aí espalhadas pelo mundo. E eu acho que há pelo menos 4 fatores que eu acho que são, enfim, comuns para a gente estudar e entender. Eu sigo muito de perto, por exemplo, como o Vox evolui aqui na Espanha, né? E às vezes há semelhanças tão grandes com a retórica bolsonarista que eu levo uns sustos, né? Eu penso, saio do Brasil, caio aqui e encontro a mesma catástrofe, né? Mas, enfim. Então, eu acho que o conteúdo anti-establishment, né? O fato como que a extrema-direita ela consegue politizar a desconfiança, consegue politizar os sentimentos de vulnerabilidade, de descartabilidade, né? Você sabe que uma das palavras que mais apareceu na minha pesquisa com bolsonaristas foi esperança. Bolsonaro é esperança para a gente, né? Então eu sempre me digo, né, qual foi o erro brutal que a gente cometeu para que alguém como Bolsonaro fosse esperança para a população mais periférica do país, né? Então eu acho que essa politização da desconfiança, da frustração, a extrema direita sempre soube fazer muito bem, né? O conteúdo anti-establishment, antipartidarista, né, é fortíssimo, né? Como eu falava antes de começar, Murilo, não sei se você estava aqui, eu estava falando para o Otávio que eu tenho medo que agora com essa crise do coronavírus, as narrativas anti-europeístas, por exemplo, os países do sul da Europa, se restabeleçam de forma muito forte, alimentando de novo esses movimentos de direita, como o Vox, por exemplo, na Espanha, que está se afiançando, né? Uma outra questão que aparece muito como um denominador comum é a retórica das guerras culturais, né? Da moralização da política e alguns elementos que são fortíssimos, como eu falava antes. O antifeminismo, por exemplo, aparece de uma forma muito forte e muito presente. A retórica, a velha retórica do anticomunismo volta a aparecer muito fortemente, por exemplo. Então, há alguns rótulos, né, que aparecem de forma sistemática, né? E é uma outra questão que você falava, há alguns teóricos que estão falando aí de um novo formato do neofascismo, o neofascismo online, o fascismo das redes, né? Que se alimenta de uma estética online que não é trivial porque é um pouco o que eu denomino a banalização do discurso de ódio, um discurso de ódio que se apresenta como juvenil, um discurso de ódio em forma de meme, né? A memificação do discurso de ódio, uma coisa que aparece como, enfim, como uma coisa jovial, né? Que dá vontade de rir, né? Na pesquisa com bolsonaristas era muito interessante porque a maioria deles não identificava discurso de ódio no que o Bolsonaro falava. Então, eu fiz, Murilo, uma pesquisa, uma roda de pesquisa com jovens numa periferia em São Paulo, jovens negros, a maioria deles,
jovens negros periféricos, tinha muitas meninas em sala de aula. Botei para eles um vídeo do Bolsonaro falando das brutalidades que ele fala, racistas, misóginas. E aí, quando o Bolsonaro parou de falar, a reação dos meninos foi aplaudir. Todos eles começaram a aplaudir. Oh, estavam rindo do vídeo, né? Eu falava para eles, mas por que vocês riem, né? Se o que está falando é uma brutalidade depois da outra. Ah, porque é divertido, professora. Porque a gente gosta do jeito divertido dele. Então, esse jeito divertido dessa nova direita faz com que seja muito complexo lutar contra um discurso de ódio que não é percebido nem como um discurso de ódio pelas próprias vítimas, né? E aí, e aí a segunda pergunta, como você se retomar um pouco essa credibilidade democrática, eu não sei, Murilo, muito complicado, né? Como retomar a politização. E sabe que eu acho que talvez seja um fator muito interessante é começar por repolitizar a vida do cotidiano, pelo pequeno, pelo concreto, né? Eu acho que um momento muito interessante de experiências concretas de redemocratização da vida seja o aspecto do municipalismo, a gente recomeçar pela esfera do bairro, do concreto, da escola, do hospital, etc., né? Foi muito interessante a experiência, por exemplo, dos primeiros anos do Podemos, em Madrid, em Barcelona, quando eles retomam a esfera da municipalidade, em experiências concretas de grupos, de coletivos, de repolitização do coletivo. Agora o Podemos está em outra esfera de poder, né? Mas eu acho que essa experiência é muito interessante, porque você mistura a politização do concreto com o estar com as pessoas, na esfera da municipalidade do bairro, né? E eu vou me concentrar, então, em dois pontos aqui que eu acho que me interpelam mais diretamente e dialogam mais de perto com o meu trabalho, que é a questão da WhatsAppização da política, né? Achei ótimo o neologismo, e a questão dos mediadores. Então, eu acho que eu concordo com você plenamente que esse uso de determinados espaços privados de comunicação, ou pelo menos públicos de comunicação, como o WhatsApp, eles mudam de forma substancial o debate público, mas eu acho muito interessante esse deslocamento que você faz, né, da esfera pública, uma certa negação da esfera pública, negação do público, uma valorização dessa esfera mais privada, um certo tribalismo que o Lázaro dizia, a epistemologia tribal que o Wilson Gomes vai dizer, né? Então, essa crise epistêmica, ela promove também esse fortalecimento dos círculos mais próximos das pessoas. Mas eu acho que, num certo sentido, esses círculos mais próximos, eles também se alimentam de conteúdos externos, de conteúdos, de ideias, de valores que circulam externamente a esses grupos. Então, eu fiz uma pesquisa recentemente, por exemplo, sobre o uso do WhatsApp em 2018, e a gente vê que a taxa de pessoas que repassa mensagens por WhatsApp é infinitamente maior, mais que o dobro do que a taxa de pessoas que produz mensagens para enviar no WhatsApp. O que mostra que, é claro que as pessoas estão naquele ambiente, estão se comunicando, mas há determinados centros produtores de informação que estão gerando informações que são repassadas por essas pessoas. Há uma série de outras pesquisas que mostram também a importância de links do YouTube, por exemplo, nesses grupos de WhatsApp. O YouTube, inclusive, que vem sendo apontado como uma das redes mais redutas da extrema-direita. Então, tem uma série, me parece que tem na própria esfera pública um novo ecossistema comunicacional que vai também alimentar essa esfera privada. Né? A gente tem uma série de sites, os próprios filhos do presidente da República agora indicam sites que eles consideram sites de confiança, o que, aliás, eu acho ótimo, porque facilita bastante o nosso trabalho enquanto pesquisador de identificar quais são esses sites. Mas, então, a gente tem um novo ecossistema comunicacional que eu acho que também vai funcionar como novos mediadores. Então, na verdade, a minha questão é linkando essa questão da WhatsAppização com a questão dos mediadores. Me parece muito acertado o seu diagnóstico da questão religiosa e da questão militar, mas me parece que há também novos mediadores comunicacionais que vão fazer com que esses discursos eles circulem de uma outra forma, tanto na esfera pública, quanto cheguem a essas novas esferas privadas de construção, de opinião e de socialização, né? Porque uma das grandes características dessas plataformas é que elas unem a informação e a sociabilidade no mesmo lugar. Eu acho que essa nova ecologia comunicativa passa muito, me parece, por duas questões. Primeiro, de novo, a lógica anti-establishment. Então, esses novos grupos, né, que aparecem por aí são vistos justamente como pessoas
que enfrentam a lógica dos grandes meios de comunicação, que seria, de novo, aquela lógica sistêmica que teria que ser combatida, né? Então, nós testamos, por exemplo, nas pesquisas qual, nas entrevistas, enfim, grupos como o Nando Moura, o Olavo de Carvalho, sempre aparecia a mesma coisa. São pessoas que lutam contra o grande sistema das grandes redes de comunicação, então sempre a lógica do outsider e a lógica do anti-establishment, né? E depois exatamente isso que você falou, como você, na verdade, você linka dois elementos, que são esses novos agentes comunicadores, que têm uma fortaleza não só material, como simbólica, muito grande, esses novos agentes comunicadores, como eles se misturam com as redes de confiança. Eu acho que é aí que está, para mim, o segredo, né, a chave da magia que eles fazem, né? Como esse grande corpo comunicativo, que é brutal em termos não só materiais como simbólicos, ele se junta às redes de confiança mais primitivas, né? Então, eu acredito num conteúdo que foi escrito pelo Olavo de Carvalho, mas foi minha tia que me passou pela rede do WhatsApp. Então, na verdade, você vincula uma certa esfera pública anti-establishment. A gente utiliza muito o conceito do contrapúblico, né? Esse contrapúblico que se constrói, mas que chega, para mim, da mão da esfera de uma comunicação muito mais íntima, muito mais tribal e muito mais privada, né? Então, claro, evidentemente que receita para o sucesso. Com relação à meritocracia, é curioso que o diagnóstico do Michael Sandel a respeito de meritocracia é muito diferente desse que, de certa forma, você traz, que é o seguinte: para ele, o grande fator de perda de prestígio dos democratas nos Estados Unidos foi o culto à meritocracia. Mas dá para entender, e talvez isso seja até coerente com o que o Alberto tinha dito. Por quê? Porque no caso norte-americano, o culto à meritocracia, no fundo, era o culto ao caminho tomado pelo Vale do Silício, do qual o grosso da população, que estava sendo cada vez mais marginalizado, se separava. Mas é curioso que o Michael Sandel elabora isso sob a forma de crítica ao culto à meritocracia por parte dos democratas. Essa é a minha primeira observação que eu gostaria de te ouvir a respeito disso. A segunda é algo que você falou meio en passant, que é a necessidade que as pessoas têm de conversar. Pouco antes da pandemia, eu vi várias coisas, vários estudos norte-americanos mostrando como o contato personalizado e a capacidade de populações LGBT em momentos eleitorais a respeito de direitos de LGBT, em vez de fazer campanhas transmitindo informações públicas, de certa forma, e não personalizadas, vários grupos começaram a adotar uma prática de ir na casa das pessoas, bater na porta da casa das pessoas e conversar. E essa conversa personalizada, tem estudos mostrando que essas conversas personalizadas tinham um efeito político e cultural extremamente forte. Será que várias pessoas perguntaram sobre essa questão da esquerda? Será que, no fundo, nós, o campo progressista, não subestimou o peso dos fatores emocionais e psicológicos na maneira como as informações são transmitidas e recebidas pelas pessoas? E, no fundo, caímos na esparrela do homem racional, ou seja, na esparrela segundo a qual, se você transmitir informações honestas, corretas, etc., as pessoas vão receber essas informações, e se não as recebem é porque tem grandes interesses por trás manipulando, no caso das mudanças climáticas. Claro que há grandes interesses por trás manipulando, mas a nossa capacidade de nos comunicarmos de maneira, como você enfatizou, afetiva, e tocando no universo cultural das pessoas a partir da compreensão da sua psicologia, eu acho que a gente subestimou muito isso. E a terceira, muito rapidamente, é o peso das narrativas conspirativistas com relação a isso. Eu estou muito interessado e muito curioso sobre esse tema das narrativas conspirativistas. A literatura sobre conspirativismo está crescendo muito,
E aí, mais uma vez, para a extrema-direita, e de certa forma para a extrema-esquerda também, as narrativas conspirativistas têm uma força muito grande. Foi a Globo, foi, tá certo, na esquerda. E as pessoas mais reflexivas, ao contrário, a gente tem horror das narrativas conspirativistas, mas elas têm uma força persuasiva extraordinária. Bom, primeiro sobre a questão meritocrática, sem dúvida que eu acho que há uma diferença muito grande entre a realidade estadunidense e a brasileira, mas veja bem que coisa interessante. Na verdade, é uma meritocracia, é o que eu denomino assim, o paradoxo da meritocracia, porque por um lado, as pessoas estão pedindo mais direitos trabalhistas, estão reclamando justamente do desmonte da agenda trabalhista, mas, por outro lado, as pessoas também estão pedindo que se respeite a figura delas como empreendedores meritocráticos, né? Quer dizer, não é uma meritocracia selvagem, né? Não é uma meritocracia totalmente liberada, né? É uma meritocracia que também, no fundo, está reclamando e quer um papel e uma presença do Estado e uma proteção, uma agenda de direitos, né? Então, como que a gente conjuga isso? É muito interessante. Me parece que muito mais uma certa necessidade de reconhecimento, de um certo empoderamento cidadão, como aquela pessoa que pode, que consiga ir para frente, que consiga, de fato, ter sucesso na vida, né? Um certo reconhecimento simbólico, subjetivo. Eu sou meu próprio chefe, eu sou empreendedor, eu consigo ir, e, obviamente, uma desvalorização do papel do Estado, mas de um Estado muito mais, a pessoa não entende o Estado como aquele que protege. Então, há sem dúvida, uma frustração muito grande com o Estado, mas, ao mesmo tempo, reclama-se que o Estado deve sim proteger o trabalhador. Então, acho que aí que está esse paradoxo, né, que eu gosto sempre de frisar. Sobre a questão da conversa, concordo 100% contigo. Quando você estava falando dos grupos LGBT, eu me lembro na Austrália, quando foi aprovado a união afetiva, foi feito muito isso, né? Lembro muito bem que foi organizada todo um conjunto da sociedade civil, os mais jovens, iam porta por porta, conversando com as pessoas, tomando um cafezinho com as pessoas, e é um pouco isso, né? A gente sabe muito bem que política parte muito de uma atuação que seja, de fato, não puramente abstrata, sino de uma atuação que seja emocional, afetiva, de uma proximidade de fato. Eu sempre digo, política é muito pele com pele, é olho no olho, né? Só para te dar um dado, Ricardo, nessas pesquisas que a gente faz, eu nunca escondo, né, que sou uma pessoa da esquerda, que sou progressista, nunca escondo isso. Mas é muito interessante, e assim, cada entrevista demora 3, 4 horas. Eu vou na casa da pessoa, sento lá, tomo um café com a pessoa e fico lá 3 horas. E é interessante por quê? Porque estabelece uma conexão que é muito forte, né? No fundo é um humano falando com um humano, né? Então já encontrei pessoas que depois da entrevista falavam assim comigo: pô, para você ser de esquerda, você até que é legal, né? Você parece simpática, né? Você parece meio petralha, mas você é boa gente, né? É muito interessante isso, como você consegue desconstruir, né? Esse rótulo, né? Enfim, você consegue humanizar, você se humaniza como interlocutor, o outro te humaniza e você humaniza o outro, né? Acho que a gente esqueceu que comunicação não é só questão de semântica, questão de interlocução também, né? E a interlocução passa muito na pele com pele e no olho com olho. Para mim é fundamental isso. Que é o que as igrejas evangélicas, a rede evangélica que está na base, faz justamente com seus fiéis, né? Esse olho no olho. E você falou assim, das teorias da conspiração, eu acho fascinante tudo isso aí. Eu sempre digo, se tem uma coisa que une esquerda e direita, é justamente a Globo. Para uns a Globo é comunista e para uns a Globo é golpista, né? Mas todo mundo critica esse papel da Globo, né? A gente testa um pouco essas teorias conspiratórias. E o que aparece? Assim, as teorias conspiratórias mais estapafúrdias, tipo, enfim, os terraplanismos da vida, ele não comunica muito com esse público que é um público conservador mais moderado. Não se deixa levar tanto por esses radicalismos cognitivos. Mas as teorias conspiratórias que têm a ver com valores, com aquele conteúdo moral, essas sim pegam totalmente. Então, teorias conspiratórias do tipo a mamadeira de piroca, essas têm uma adesão. Por quê? Porque estão tocando no mais caro que uma pessoa conservadora tem, seu núcleo familiar. E junto do núcleo familiar, a infância, né? Então, eu sempre digo, vejam bem assim, a perfeita construção da mamadeira de piroca, toca a sexualidade e a infância. Duas questões com as quais a pessoa conservadora, primeiro, a sexualidade não lida nada bem, é um medo voraz, que ela tem, e a infância, que é o mais caro porque é o familiar, né? Então,
essas teorias conspiratórias, eu sempre chamo a atenção. Temos que parar de ridicularizar tudo isso, de caricaturizar essas teorias, porque elas dialogam, sim, com esse conjunto populacional, que é um conservadorismo popular. O que você acharia de 0 a 10 das possibilidades do Bolsonaro articular um golpe nesse período que resta de mandato para ele? Olha, é um pouco de achismo, né? Porque é uma questão que, enfim, mas eu te diria, o meu palpite, e talvez seja um pouco duro falar isso, é que talvez não é necessário, na época atual, no 2020, talvez não seja necessário um golpe tradicional, né? Militar. Os militares têm tanto poder no governo atual que me parece que não é para eles lucrativo golpe ao velho estilo histórico, né? Para que eles queriam fazer um golpe desse tipo? A gente estava, meu marido, o Alexandre Fucili, que é professor da Unesp, ele é especialista na área militar, né? Eu sempre discuto isso com ele porque ele ele me doutrina nesse ponto, né? E ele me estava contando no outro dia, né? Além dos ministros militares, você tem mais de 2.000 cargos importantes no governo Bolsonaro que são militarizados, né? Que são de representantes das Forças Armadas. Quer dizer, a influência que as Forças Armadas têm atualmente no governo é tão grande. A gente lembra aqui da reforma da aposentadoria, orçamento que eles têm, ou seja, a posição deles é intensamente lucrativa, né? Eu acho realmente que não há risco, mas talvez a minha fala é triste, falando que não há risco do golpe militar, porque o governo já está intensamente militarizado, né? Talvez seja, infelizmente, não é necessário, me parece que não seja coerente, pelo menos com a gente está seguindo muito. Aconselho também seguir, por exemplo, as falas do general Pujol, é muito interessante ver as falas dele. É interessante como ele, por um lado, critica o Bolsonaro, não sei se vocês já viram as falas dele sobre o coronavírus, né? A maior desafio da história das Forças Armadas no momento, as Forças Armadas estão preparadas para lutar contra o coronavírus. Então, me parece que uma crítica velada, às vezes, ou mais intensa ao Bolsonaro, ao mesmo tempo que uma adesão ao projeto dele, porque é muito lucrativo. Me parece que vai ser isso um pouco, enfim, digamos que a idiosincrasia das relações militares com o Bolsonaro. Estamos juntos, influenciando, mas não acho que tenhamos uma perspectiva de um golpe tradicional, né? Pelo amor de Deus, espero que não. Eu fico muito inquieta com o fato de que o Lula deixa a presidência em 2010 com altas taxas de aprovação, sobretudo entre os pobres, assim como entre os empreendedores. Um período de uma lucratividade dos bancos significativa, né? E, para ser bem breve, nós temos logo na sequência a Operação Lava Jato, que foi utilizada contra o PT e o marcou com ferro quente, né? Levando a toda essa polêmica que nós vivenciamos. Nesse sentido, eu ouvi você propor várias dimensões de que não fizemos, não dialogamos, não fizemos. E me deixa um sentimento estranho. Em política, nós temos sempre que jogar na perspectiva da governabilidade e da aquisição do poder. Não podemos fazer uma política dentro de uma perspectiva honesta. Esse anticomunismo, o ser petralha, esse ódio do PT como sendo sinônimo de comunismo. O que é que você pensa disso? São dois campos que estão competindo, digamos, no mundo entre direita e esquerda. Eu acho que isso, na minha visão, não reflete mais a complexidade do mundo atual. Eu acho que a divisão que eu gosto mais, que eu me sinto mais confortável, é pessoas ou comunidades, mas pessoas em geral, que têm sensibilidade pelo social.
né? Então, eu acho que essa divisão é melhor, porque eu conheço gente de direita que é sensível ao social e eu conheço gente que se diz de esquerda que não tem menor sensibilidade para o social, né? Então, me chama muita atenção, porque todo o tempo você, das suas falas todas, você marca sempre isso, esquerda, direita, o campo da esquerda, o campo da direita. Eu, por exemplo, não acho que eu não chamaria o Bolsonaro de direita. Eu acho o Bolsonaro um psicopata. Eu acho um negócio separado, assim, ele não tem um programa de direita numa cabeça né? Então, se a gente vai pegando assim alguns fenômenos que estão acontecendo no mundo, o que seria de direita? Qual é o programa de direita? Assim como eu também não acho que o campo da esquerda, quando você fala, você centraliza muito no PT. A esquerda também, historicamente, foi um conjunto de milhões de pensamentos diversos, conflitantes, né, sobre a questão da personalização. Claro, qualquer contato que você cria empatia, né? Se você cria empatia com quem você está conversando, é evidente que tem uma eficácia muito maior. Mas aí eu faço agora só uma especulação, porque o meu campo de estudo são os impactos sociais da inteligência artificial. E hoje a comunicação mediada por algoritmos de IA, ela entrega personalização, porque as pessoas estão cada vez, como elas estão se comunicando mediada por esse algoritmo que personaliza, se elas não estão também tendo mais influência, digamos assim, sobre se acostumando de se comunicar de uma forma mais personalizada e que isso esteja tendo reflexo na política também. É uma ânsia, ou uma ânsia não, um costume. Eu não sei qual é a palavra correta, mas assim, eu me comunico, eu recebo tudo personalizado, em todas as redes que eu participo, em todas as plataformas. Então, quando eu quero a política, eu também quero que fale comigo. Um dos méritos, uma das razões do sucesso do Trump também foi isso. Não é toda, vamos voltar a Cambridge Analytica, mas o fato de que enviou mensagens personalizadas, né? Então, eu acho que essa personalização... Então, são esses dois pontos. Se você puder comentar, te agradeço. Enfim, uma especulação que me veio à cabeça, Esther, em relação ao que você estava falando. Eu concordei com você, acho que o custo-benefício de uma ação golpista, ele, de fato, na atual conjuntura, ela pode ser baixa. Eu só fiquei especulando comigo mesmo aqui a hipótese de você ter um quadro social um pouco mais de levante, mais próximo a um levante, né? Um agravamento do quadro social e uma eventual evolução para um quadro de estado de sítio, né? E aí que vem a minha pergunta também. Puxa, será que pode acontecer? Será que embarca numa aventura golpista ou não? Liliana, você tem razão. Eu sempre pareço a pessoa mais pessimista da Terra, né? Porque eu estudo Bolsonaro, não tenho muito como ser de outra forma. Mas você tem razão. A gente fala, na verdade, assim, eu falo sempre dos erros cometidos enfim, com o desejo de que a gente consiga corrigir os erros, né? Mas é evidente que muita coisa foi feita, né? Ao longo dos períodos, né, que o PT esteve no poder, e eu não vou negar isso, né? Por muito que eu também não tenha uma adesão ideológica completa com o PT, eu sou muito crítica também. Eu não posso votar no Brasil ainda, não sou brasileira, né? E não tenho nacionalidade, mas, enfim, tenho muitas críticas também com o PT, mas não tiro tudo que foi feito. Agora, sabe o que parece que é muito interessante? Quase todo mundo que a gente entrevista, esse campo bolsonarista, reconhece que o Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. E é muito interessante você falar com um bolsominion mais radical falando isso. Não, mas é verdade, o período do Lula foi o melhor do Brasil mesmo, né? Mas aí depois o PT entrou na corrupção, teve a Lava Jato, e outro vírgula mais é a Dilma, né? O Lula foi o melhor presidente, mas a Dilma foi um desastre, mergulhou o país na crise econômica. Então, é muito interessante como eles diferenciam totalmente. Não foi o PT, foi o Lula. O Lula foi um grande presidente, mas aí depois veio outro e aí já acabou, né? Tanto é assim que muita gente fala isso, né? Se o Lula se apresentasse, tudo bem, mas se outro candidato se apresentar para as eleições, eu não votaria nunca, né? Então, o reconhecimento da figura do Lula é muito interessante, mas não do PT. E agora, você fala uma coisa muito triste, né? Que eu gostaria de falar com amigos, com colegas, mas não consigo, né? Como eu falei no começo, a gente fez uma escolha metodológica que é justamente falar
com esse bolsonarismo mais moderado, não com o bolsonarismo mais radical, porque é muito difícil, de fato, e fato pensa que você é um petralha, que você não vale a pena como desafio também, como que a gente dialoga com esse público que te estigmatiza e que, enfim, no limite quer te silenciar, né? Eu não converso com esse público porque no começo da pesquisa, em 2017, comecei a conversar com eles, mas era muito complicado e muito doído, muito doloroso, né? Falar com um público que nega a sua própria existência, né? Então, fiz uma escolha de não conversar mais porque era meio doentio. E Dora, talvez não explique muito bem. Eu falo muito na esquerda-direita porque o próprio campo dessa nova direita ele acaba colocando muito na sua retórica o termo esquerda, né? Se você fala com os bolsonaristas, aparece muito a fala, a questão da esquerda, esquerdista, esquerdopata, né? Então talvez seja um vício da pesquisa, aparece muito na fala deles, né? Então, por isso que eu trago sempre também esse campo da esquerda, porque eles é colocado no diálogo e no discurso como um elemento político. Evidentemente, como é negativo, é negação, ou seja, eu sempre digo que a esquerda aparece para eles no sentido da negação, no sentido do antes, mas aparece como conceito, né? A ideia da esquerda como o ente político a ser eliminado. Então faz sentido, sim, assim como direita faz sentido, né? Há uma auto-identificação com esse campo do conservadorismo da direita, né? Agora, eu acho que talvez deveria ter me apresentado aqui. Eu não tenho tampouco, como eu falei antes, uma identidade, né, muito forte com o PT, sou muito crítica a ele, mas quando digo esquerda e petismo, eu falei no começo, a minha pesquisa é o campo popular. No campo popular, a esquerda institucional passa fundamentalmente pelo PT, né? É muito difícil você dissociar esquerda do PT, né? Eu falei no começo que a gente testou outras opções de esquerda, como o PSOL, por exemplo. O PSOL pouquíssimo diálogo com o campo mais popular, né? Há muito pouca subjetividade simbólica do que o PSOL seria no campo mais popular, né? Então, de novo, talvez um vício de fala é um pouco isso, né? Essa dificuldade do campo popular entender a esquerda fora do campo petista, e eu diria mais muitas vezes fora do campo lulista, inclusive, né? Por isso que eu falo tanto nesse sentido, né? E você falou, acho que de uma coisa muito importante, assim, essa ideia da a personalização, a customização da política e muito essa que também passa por uma ideia um pouco de a política vista como consumo, né? Vista como mercadoria, né? Eu consumo na mercadoria que é feita de uma forma como eu de fato quero consumir, né? Então um pouco essa política customizada, personificada, que é muito a ideia do Big Data, né? Como o Big Data pode ajudar a tudo isso. Agora, gente, a esquerda brasileira está anos-luz nesse discurso, né? Se você não conseguir nem organizar a esquerda minimamente em plataformas online que sejam minimamente comunicativas e com uma densidade narrativa, mas também com uma penetração grande quantitativa, a utilização do Big Data, por exemplo, da customização de opções políticas, é uma discussão que está muito longe ainda de chegar. Eu me lembro em alguns debates com algumas, enfim, com alguns membros do PT, né, na época das eleições, falava um pouco sobre isso. Eu lembro que eu entrava em desespero totalmente, tentando que eles entenderam a importância disso, a importância que isso ia adquirir nas eleições, mas, enfim, a dificuldade deles entenderem. Então, é uma coisa que me toca muito porque tem sido uma luta, né, com algumas personalidades políticas, né, que eles entendam como imprescindível todo esse campo de análise, né. Ai, mas, gente, enfim, é um desespero, né? E, Felipe, desculpa, você falou, eu acho que aí você tocou numa tecla importante, o estado de sítio, aí sim. O coronavírus, ele traz justamente o argumento, a excusa perfeita para, isso sim, de fato, instaurar e inaugurar um estado de sítio que seja de fato, inclusive sustentado e defendido pela população. Eu dou exemplo para vocês, aqui na Espanha, por exemplo, nós estamos em estado de alerta há um mês e meio já. Eu falava com o Otávio antes que a situação de confinamento foi muito dura, mas foi dura ao ponto de polícia na rua, de você sair de casa e ser multado pela polícia e poder ser preso pela polícia, você sair de casa. Ou seja, foi um estado realmente de exceção, totalmente aplaudido pela cidadania, né, com a excusa e com a retórica do coronavírus. Então, aí sim, aí eu vejo uma possibilidade. Por exemplo, eu quero lembrar aqui o uso da GLO, das Operações de Garantia da Lei e a Ordem, que
cada vez é mais banalizado. Já foi banalizado primeiro pela Dilma, obviamente pelo Temer e ainda mais pelo Bolsonaro. Então, podemos chegar assim a um ponto que o uso de GLO seja muito mais banalizado, muito mais recorrente, por causa exatamente de fatos do coronavírus e você ter sim um Estado mais militarizado. A gente fez uma parte da pesquisa, Renato, que foi em algumas favelas no Rio, né, com presença das milícias, e lembro muito bem de uma senhora que falou assim para mim: professora, mas você fala de Estado, de política, que política? A gente aqui tem ou a igreja ou a milícia, então pronto, né? Então, eu me lembro que ela era muito engraçada, porque ela falava assim para mim: eu estou feliz agora, estou tranquila, porque a gente está aqui com a milícia, então estamos mais seguros, né? Favela que tem tráfico é favela muito mais violenta, a gente com a milícia está garantido. E ela falava para mim: eu vou votar no candidato que a milícia me diga, né? Aí eu fiquei um pouco estarrecida com a fala dela, mas no fundo eu consigo entender perfeitamente o fio condutor, o raciocínio. Ela estava falando para mim que o vetor de sociabilidade dentro da comunidade dela era a religião e a milícia, né? Portanto, como que era a rede de construção política que ela podia entender, de forma abstrata e de forma concreta. Era essa possibilidade que estava sendo colocada, né? Então, eu bato tanto na tecla que justamente que nós temos que entender como essas redes de organização territorial funcionam, entender e não banalizar tudo isso, né, Renato? Tem sido muito banalizado tudo isso. A gente tem que entender que as opções políticas passam por essa proximidade. É o seguinte, você disse uma hora que o campo conservador tem um apego à família como valor. E uma hipótese com a qual eu às vezes trombo no caminho e queria te perguntar se você sente isso nas entrevistas, é que o apego, na verdade, seria ao manto repressivo que a família permite, que existe no fundo do conservadorismo um medo enorme da liberdade sexual. E se isso você conseguiu flagrar ou pegar? O que a gente pegou na pesquisa, eu te diria assim, primeiro, uma questão protetora, né? A proteção em tempos de crise econômica, mas obviamente também política. A família é aquele lugar de confiança, de proteção e de recolhimento, né? Então, há uma questão, isso aparecia muito recorrentemente da fala das pessoas, né? Eu não posso confiar em ninguém, eu posso confiar na minha família, né? Então, essa ideia do familiar como a ideia da proteção, né? O locus da proteção, que é muito parecida à ideia da religião. A religião, assim, o campo evangélico, segundo como está estruturado nas regiões periféricas, é uma ampliação do campo familiar, né? Essa ideia da rede de proteção, da rede de confiança, né? Isso aparece muito fortemente. Mas, obviamente, que a família também aparece, eu acho que você falou muito bem, como aquilo que é conhecido versus o desconhecido, aquilo que me é próximo versus o diferente. O conservador, por definição, é aquele que tem uma dificuldade em lidar com o diferente, com a lei ou com a alteridade, né? Com aquilo que não pertence ao seu campo simbólico, ao seu campo subjetivo, né? E justamente isso aparece muito forte também na pesquisa, né? Essa dificuldade em lidar com aquilo que representa alguma coisa diferente versus justamente esse estado efetivamente repressivo e protetivo que me dá a família. A questão da sexualidade aparecia muito fortemente, por um lado, como interessante, né? A gente captou, por exemplo, assim, muitas mães adolescentes, muitas mães solo. Então, assim, uma questão também de a família como essa rede de proteção material também é muito forte, que não oferece uma sexualidade que muitas vezes é muito mal entendida, muito mal gerida, muito mal administrada, mas efetivamente isso. Mas olha também que coisa interessante, né? Eu sempre digo, o campo da esquerda, ele se representa como antifamília, quando para a nossa família, evidentemente que também é um universo simbólico muito caro. Então, como é possível que a gente não consiga dialogar em termos simbólicos sobre o campo familiar, né? Em várias entrevistas, aparece a ideia do feminismo, esse feminismo de classe média, intelectual, né? E teve muitas mulheres que falavam assim para mim: professora, eu sou antifeminista, não gosto desse feminismo. Eu gostaria que as feministas falassem muito mais de como que eu posso deixar meu filho na creche, que falassem de creche pública, por exemplo, que falassem muito mais de por que os maridos abandonam as mulheres aqui na periferia, né? Então, como que a gente às vezes tem dificuldade em lidar com questões muito básicas familiares,
que acontecem que são problemáticas para as mulheres, por exemplo, né? É muito duro escutar uma mulher periférica que você, como feminista, não dá a mínima por ela. Ela quer escutar sobre creche e quer escutar sobre saúde pública da mulher, por exemplo, né?